Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está em Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 17. É o início daquela passagem que fala sobre o tributo a César. Então nós vamos hoje começar e vamos terminar semana que vem. Vou fazer em 2 semanas, porque são vários versículos, para que a gente possa fazer um apanhado melhor do tema. Então, vamos então ao versículo, para que a gente possa se situar, e depois a gente começa a fazer os comentários pertinentes. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de que ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dizei-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Então, aqui, nessa semana, nós vamos entrar com a questão da pergunta. Jesus aqui está sendo perguntado, né? Estão perguntando ao Cristo sobre a questão do tributo. Semana que vem nós vamos trabalhar a resposta do Cristo. Então, hoje vamos abordar a primeira parte, para que fique bem claro. Semana que vem nós fechamos essa passagem com a resposta, né, que é uma resposta fabulosa do Cristo. Então vamos lá. Provavelmente, a atitude de Jesus, ela assemelha-se à de muitas das autoridades religiosas dos judeus do seu tempo. O mais certo é que ele sempre tivesse mantido o ponto de vista mais estrito possível sobre a monarquia absoluta de Deus neste mundo, sem jamais ter dividido claramente o mundo em 2 partes distintas. Uma religiosa, né, para Deus e outra política para César. Isso teria obrigado os discípulos do reino a viver uma existência dualista, algumas vezes para Deus e outras vezes para César. E, não obstante isso, é necessário obedecer às autoridades, até mesmo às autoridades romanas. E é com isso, né, concorda a corrente principal do ensino rabínico da época. Muitas autoridades religiosas lá do tempo de Jesus eram pacifistas e que não queriam imiscuir-se, né, nas questões políticas. Boa parte deles era assim. Jesus parece ter compartilhado dessa disposição, pois o fato dessa pergunta sobre o tributo ter lhe sido apresentada por diversas vezes sugere que os seus pontos de vista políticos não eram bem conhecidos, ou mesmo não eram conhecidos de maneira geral. Jesus ele evitava de se envolver na questão política. Isso fica muito claro, a gente observa isso com bastante clareza aí quando estamos falando do Evangelho de Jesus, né? Você não vê Jesus fazendo colocações políticas, se envolvendo nisso. Aqui, eles estavam, de alguma forma, querendo pegar Jesus de alguma palavra, né? Alguma coisa errada que ele fizesse, que pudesse botar ou os romanos contra ele, ou então o próprio povo judeu. Então, eles estavam aí tentando, de alguma forma, articular uma maneira de pegar Jesus. Pode haver algumas exceções acerca dessa obediência conforme foi expressado por Israel Abraão. Israel Abraão fala o seguinte: pois embora assim preparados para obedecerem a Roma, sendo leais a todos os seus legítimos regulamentos, não poderia haver transigência quando César infringisse a esfera que pertencia exclusivamente a Deus. Então ele fala isso, né? Que aceitava-se, né, que as obediências aos regulamentos romanos, só que eles não aceitavam de forma alguma que César infringisse aí as leis de Deus. E isso se assemelha à atitude que os cristãos primitivos apresentaram.
A gente vê em Atos, no capítulo 5, versículo 19, o seguinte: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Entre algo que vá infringir as leis de Deus para atender as dos homens, nós ficamos com a lei de Deus. Isso tem que ficar. As leis divinas não são negociáveis, são inegociáveis. A gente não pode negociar de alguma forma o atender alguma coisa em detrimento da lei de Deus. Né? As nossas virtudes, algumas coisas, elas são inegociáveis, gente. A gente tem que ter isso na cabeça. E aí, tanto para as autoridades religiosas de Israel, como para os cristãos primitivos, geralmente era difícil encontrar solução para o problema dessa obediência a Deus ou a César. Porque o governo romano nem sempre se mostrava simpático, provocando muitas dificuldades de consciência, né? Pelas atitudes que os romanos faziam, né? Algumas vezes surgiu mesmo divisões de opinião entre as autoridades religiosas sobre o que se deveria fazer em determinados casos. Que tinha aqueles religiosos que faziam o jogo de Roma, para levar algumas vantagens, né? Os crentes, né, tiveram de enfrentar os mesmos problemas, especialmente durante o tempo de perseguição. E aí, não obstante tudo isso, gente, permanece de pé a regra geral: obedecer a Deus, né? Apesar de a consciência ser o guia em todos os casos, os crentes, os que acreditam em Jesus, devem prestar lealdade às autoridades civis. O pagamento de impostos era apenas uma questão, e Jesus se pronunciou de um modo definitivo em favor disso. E essa instância, né, todavia, né, é expandida a fim de incluir todos os tipos de obediência, conforme é indicado pela declaração geral do versículo 21. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que algumas pessoas, elas acham que as leis dos homens não têm que ser obedecidas. Porque eu sigo Deus, eu sigo o Evangelho, eu sigo o Velho Testamento, então eu não tenho que seguir as leis de Deus. As leis dos homens. Nós temos que seguir as leis dos homens, sim. Se nós não concordamos com qualquer lei, nós temos que eleger políticos que façam as modificações que se fizerem necessárias para a alteração dessa lei. Agora, não cumprir também é um ato de subordinação e é totalmente equivocado. Uma coisa assim, coisas que atentem contra a vida, coisas que atentem contra a moral, a ética, ok. Mas leis, se eu não concordo, eu as modifico e não deixo de atendê-las. A gente tem que ter cuidado, porque as pessoas acabam confundindo as coisas e aí acaba enveredando uma coisa muito, muito complicada. E essa questão do imposto, né? Na história judaica, nota-se que muitos se ressentiam da necessidade de pagar imposto a Roma. E por mais de uma vez rebentaram revoltas justamente sobre essa questão. Toda hora tinha uma revolta, alguma coisa, e os romanos abafavam, né? Muitos judeus argumentavam que não era necessário nem desejável esse imposto, visto que em realidade viviam sob uma teocracia, né? O reino de Deus. Também não é por aí. Alguns procuravam pôr Jesus em posições embaraçosas ante as autoridades civis, insistindo que ele desse resposta sobre a questão. E aí, se tivesse respondido que deveriam pagar imposto, ele teria deixado indignado boa parte da população judaica contra ele. E se sua resposta fosse negativa, cairia em dificuldade perante as autoridades civis romanas e aí poderia ser até morto. E aí, como sempre, Jesus não se esquivou, não retrocedeu e nem deu uma resposta no sentido dúbio. Jesus não era de fugir. Simplesmente, ele expressou a sua convicção. Sim, deveria ser pago os tributos. E essa declaração talvez tenha sido um dos fatores que fez as multidões finalmente se voltarem contra ele, tendo rejeitado totalmente. Porque ele falou, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí os judeus começaram a articular junto ao povo para tentar levá-lo à crucificação e o que de fato ocorreu mais na frente.
Jesus não tinha simpatia pelo nacionalismo radical que alguns judeus tinham. E é importante a gente observar que ele não considerava isso uma questão muito importante. Não queria que o seu evangelho, a Boa Nova, estivesse associada ao derramamento de sangue que qualquer espécie de levante armado teria causado. Jesus não queria isso de forma alguma. Jesus se interessava primariamente e quase inteiramente pelas correntes íntimas que são impostas pelo pecado, pelos grilhões. Roma acabou sucumbindo. No fundo, acabou. Deus tem sua maneira de tratar as nações e os laços externos e políticos flutuam. Essa prisão íntima está sempre bem entre os homens, está sempre bem presente entre os homens. Aquele que é libertado por Jesus fica ali realmente liberto. E aí Jesus veio a fim de livrar-nos da servidão interna e não dessa servidão externa, que tanto estavam questionando, tanto estavam brigando. Ele não veio destruir essas leis, fazer nada disso. E aí tem uma passagem ali que é consultaram entre si, né? Essa expressão é usada somente aqui no Novo Testamento. É similar à expressão latina concilium capere, como em Mateus capítulo 12, versículo 14. O verbo significa armar a armadilha e procede do substantivo grego pagis, que significa armadilha. A gente pode ver o uso disso lá na Septuaginta, no 1 Reis, capítulo 28, versículo 9, e Eclesiastes, capítulo 9, versículo 12, Testamento dos 12 Patriarcas, José, capítulo 7, versículo 1. Isso a gente vai encontrar lá no Velho Testamento, na Septuaginta. As autoridades religiosas planejavam pôr uma armadilha diante de Jesus, tal como faria um caçador que quisesse apanhar um animal feroz ou um pássaro. Então, aqui, na verdade, eles estavam armando para Jesus. É o que fica muito claro aqui. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem que está em Mateus capítulo 22, versículo 15 e 17, que é a questão do tributo, pagar tributo ou não a César. E os versículos que estamos estudando, eles falam o seguinte: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabendo que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Queriam pegar Jesus numa armadilha, como a gente acabou de falar agora. Que a palavra significava armar uma armadilha, a palavra que é usada. Então, eles estavam tentando armar uma armadilha para pegar Jesus. E a gente vai estudando aqui para tentar entender bem o que eles estavam querendo dizer, Eles estavam diante de uma situação que, se Jesus respondesse que não deveriam pagar, tinha os herodianos ali que estavam representando César e Jesus podia ser preso. E se ele dissesse que deveria pagar, ele ficaria mal com os judeus. E foi o que aconteceu. Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí eles continuaram articulando para pegar Jesus numa armadilha e assim o fizeram. Isso é um fato que a gente tem que estar extremamente atentos, Então, isso é muito importante. Vamos lá, continuando aqui. Em Marcos, no capítulo 12, versículo 13, que é o paralelo desse relato, ele dá-nos a ideia de que o plano foi traçado pelo Sinédrio, que enviara representante do grupo dos fariseus, os quais vieram acompanhados por representantes dos herodianos. O texto de Mateus, capítulo 21, versículo 46, revela outro plano do Sinédrio para silenciar Jesus. Mas, nesse caso, mediante a violência física. E aí, por essa altura dos acontecimentos, as coisas haviam piorado muito. E somente o aparente apoio do povo impedia as autoridades de já terem crucificado Jesus.
Por isso que eles estavam querendo ou Jesus caísse na armadilha de dizer que não e ser preso logo pelos romanos, ou o povo parar de apoiá-lo e eles conseguissem crucificar. E ao enfraquecer-se esse apoio popular, né, Jesus não podia mais aproveitar-se dessa espécie de proteção. Era o que eles queriam. Daí por diante, conforme também está escrito a seu respeito, ele passou a ser um sacrifício para os mentores de uma religião falsa e radical. Eles tinham que sacrificar Jesus para não perder o poder. E aí, a essa altura, eles desejavam apanhar Jesus numa armadilha com alguma palavra. Ou assim, mediante perguntas astutas feitas, alguma coisa desse tipo. O mais provável é que quisessem provocar Jesus para que ele se atirasse a debater algum ponto, algum assunto controvertido, tal como essa questão que envolvia o pagamento de impostos ao romano, o que era delicada para todo Israel, né? Inclusive as suas autoridades religiosas que estavam divididas em torno do problema. Mas eles queriam que Jesus tropeçasse nisso. Jesus não poderia ali, ele sabia que se ele falasse contra Roma, e não era justo, porque se tinha um imposto estabelecido, o imposto deveria ser pago. Os judeus, não podemos esquecer que o templo também cobrava impostos do povo. Tinha o imposto dos romanos e havia o imposto também assim, nós estamos lá, tinha o imposto de Roma, tinha o imposto de Herodes e tinha o imposto do templo. O povo era explorado ao extremo. Então, a gente vai observando como as coisas eram. Mas eles queriam pegar Jesus. Queriam sacrificar Jesus de alguma forma. E aí eles falam a seguinte frase: Mestre, sabemos que és verdadeiro. Aqueles homens, gente, eles usavam a lisonja como isca. Adam Clarke, ele faz ele tem um comentário que é digno de nota aqui. Ele fala assim: os homens que nos lisonjeiam no rosto sempre são suspeitos. E aí também os italianos têm um provérbio muito expressivo que diz: aquele que te agrada mais do que é mister, ou tem te enganado, ou está prestes a enganar-te. Então, temos essas duas maneiras de pensar aqui, né? Jamais vi falhar o sentido desse provérbio. Isso aí é lá nos nossos irmãos italianos, né? E esse provérbio é nitidamente, notoriamente exemplificado nessa instância agora, nesse tema que a gente está falando. Os lisonjeadores, embora digam a verdade, sempre serão possuidores de uma alma vil e maliciosa. As pessoas ficam lisonjeando demais, ficam te elogiando o tempo todo, isso é muito complicado. Isso é muito complicado. É possível que até mesmo eles tenham percebido algo de suas declarações lisonjeiras, o que explicaria, né, a sua infame acusação contra Jesus de que ele estava aliado a Beelzebul, conforme a gente vê lá em Mateus capítulo 12, versículo 24. O que era um pecado contra a própria luz. E é possível que algumas vezes tenham sentido admiração por Jesus, mas o orgulho, o egoísmo, o ciúme, até mesmo a pura malícia, os tenham levado a obscurecer sua ocasional admissão da grandeza na pessoa de Jesus, de grandeza, né? Porque assim, ver Jesus fazer aqueles feitos, curar pessoas aleijadas, os ossos se endireitarem, surdas voltarem a ouvir, cegos voltarem a enxergar, e como ter admirado isso de alguma forma, mas eles não queriam, né? Nessa lisonja, eles reconheciam, primeiro, a fidelidade de Jesus como mestre religioso. Segundo, a sinceridade de Jesus. Segundo, o destemor do Cristo. E terceiro, que ele, em contraste com eles, não era lisonjeador e não fazia acepção de pessoas. Para Jesus tratar todo mundo igual. Contudo, essas declarações, lado a lado com suas más intenções, eram um insulto, porque pensavam que Jesus ficaria temporariamente impressionado com o que eles dissessem coisas contrárias às suas convicções, ou pelo menos caísse como um ingênuo, arruinando-se na explicação que daria.
como se Jesus não tivesse noção clara do que eles estavam falando, do que eles pensavam. Jesus tinha uma capacidade muito além do que eles imaginavam. Jesus sabia quem estava sendo sincero e quem não estava. Jesus sabia quem iria trair ele. Ele tinha certeza que Judas Iscariotes ia trair. Por quê? Pelo conhecimento dele, por enxergar muito além, pela sensibilidade dele. Então, eles não imaginavam que estavam enganando Jesus, né? E aí vem a pergunta, é lícito pagar tributo? O imposto aqui mencionado provavelmente era o tributo capitis, cobrado daqueles que estavam sob domínio romano direto. Nos tempos de Jesus, isso se aplicaria na Judéia, mas não na Galileia, que era governada indiretamente pelos romanos por meio de Antipas. Foi devido a esse tributo que Judas da Galileia, né, fomentou aquela rebelião. A gente pode ver isso lá em Atos, capítulo 5, versículo 37. E Josefe Antiquites, capítulo 18, também fala, né? Então, em meio ao qual foram mortos, foi morto, né? Quando houve essa rebelião, ele foi morto. Então, a gente vê que isso aconteceu, né? No 6º ano depois de Cristo. Então, né? A gente vai observando, né, que aí Judas tentou fomentar essa rebelião por causa desse mesmo tema e acabou sendo executado, como sempre, pelos judeus. E aí, pelo termo líquido, entende-se a pergunta se o judeu, que se considerava parte de uma teocracia e sujeito só a Deus, poderia dar legitimidade de seus bens para um rei ou governante pagão. Essa era a ideia. Segundo princípios teocráticos, somente Deus poderia ser considerado rei de Israel. Na própria Israel, porém, né, gente, esse princípio não era considerado violado se algum governante terreno agisse em nome de Deus, ficando claro na história dos judeus que o povo sempre pagou imposto a tais governantes, desde que fosse o próprio judeu. No passado também pagaram impostos à potência estrangeira, isso é a Babilônia, a Pérsia e por aí afora. Todavia, aos egípcios, né, não se pode dizer que faziam isso voluntariamente com boa consciência. Eles só aceitavam pagar impostos aos próprios judeus, se fosse um rei judeu. 2 elementos tornaram difícil a situação presente. Primeiro, tratava-se de uma questão religiosa que envolvia a consciência e não de descaso para com o próprio dinheiro. Muito, talvez, tenham sentido a ferroada econômica também, claro. Mas era questão de pagar imposto a uma potência estrangeira, cujos governantes poderiam ser reputados legítimos representantes de Deus, porque não eram judeus. E segundo, o nacionalismo judaico radical se vinha intensificando há muito. A gente vai vendo na história que ali o radicalismo já estava aumentando, pelo que a questão também assumiria tons políticos. Ele tinha um tom religioso por causa da teocracia, mas também estava assumindo tons políticos. A combinação dos sentimentos religiosos e políticos fazia da questão dos impostos um dilema especialmente difícil, já que produzira mais de uma revolta. A gente vê na história quantas revoltas tiveram. E a gente também vai notar que as esperanças messiânicas eram avivadas em chamas exploradas pelos líderes radicais políticos ou religiosos. De forma geral, as condições que causaram a revolta de 66 depois de Cristo, né, que terminou com a miserável destruição de Jerusalém, em 70, né? A revolta começou em 66, os romanos destruíram Jerusalém em 70. Já ia bem avançada nos dias de Jesus. A questão dos impostos era apenas um entre muitos problemas, embora de caráter exageradamente importante. Então, eles sabiam que o problema estava acontecendo e que já ia ter um problema. Jesus não quis se envolver nisso, porque seria uma coisa extremamente fora de padrão. Então, gente, tudo de hoje. Semana que vem nós vamos terminar esse tema com as respostas de Jesus. Então, ficamos por aqui. Semana que vem estaremos reunidos mais uma vez com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade.
Produção e apresentação, Paulo Guedes.